Os anjos me trouxeram hoje uma mensagem tão urgente quanto reveladora. Algo que você precisa ouvir e sentir com cada fibra do seu ser. Há uma conexão que vibra entre vocês, e essa vibração, que talvez você perceba como um eco distante ou uma premonição suave, está prestes a se intensificar. A pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos, aquela que talvez tenha se distanciado ou até mesmo se perdido um pouco no próprio caminho, agora se encontra em um estado de profunda confusão. Os anjos me mostram que ele está sentindo sua ausência de uma maneira que jamais imaginou, e essa falta se transformou em um peso quase insuportável. Essa pessoa, que talvez parecesse tão forte ou independente, está na verdade perdida sem você. E o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Ele tentou preencher o vazio com 1001 distrações, buscou caminhos alternativos e talvez até tenha se aventurado em novas experiências, pensando que o tempo e a distância seriam capazes de apagar o que sente. Mas os anjos dizem que cada tentativa foi em vão, cada riso que não foi seu, cada toque que não veio de você, cada momento que não foi compartilhado ao seu lado, apenas ressaltou a grandiosidade da sua ausência. A energia entre vocês é tão potente, tão única, que nenhuma outra presença é capaz de suprir o espaço que você ocupa no coração dele. Ele está em um ponto onde a negação já não funciona mais, onde a tentativa de seguir em frente apenas o leva a um labirinto de lembranças e de uma saudade que se recusa a ir embora. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Os anjos as utilizam para nos guiar. Ele tem notado sinais em seu dia a dia, pequenos eventos que o fazem parar e pensar em você. Uma música que toca no rádio, uma frase que ouve em uma conversa, um aroma que o transporta diretamente para um momento que viveram juntos. Esses sinais não são aleatórios, são mensagens do universo, energias que os anjos estão orquestrando para abrir os olhos dele, para fazê-lo compreender a profundidade do que perdeu. E ele está começando a perceber que esses acaso são na verdade um chamado para que ele se conecte novamente com a verdade que ele tentou ignorar. No silêncio da noite, quando o mundo diminui o ritmo e os pensamentos se tornam mais nítidos, ele não consegue mais fugir. As lembranças de você o invadem de uma forma tão real que ele quase pode sentir sua presença. A forma como você o olhava, a sua risada, a sua compreensão silenciosa, o apoio que você oferecia sem que ele precisasse pedir. Todas essas memórias, que antes podiam estar em segundo plano, agora vêm à tona com uma intensidade esmagadora. Ele tem se pego revivendo cada detalhe, cada palavra, cada gesto, e se perguntando se cometeu um erro irreparável. A mente dele não encontra descanso, pois o eco da sua ausência ressoa constantemente, um lembrete vívido do que falta em sua vida. E essa inquietação tem crescido a níveis que o deixam verdadeiramente perturbado. Essa pessoa mais nova está em um momento de profunda reflexão, uma espécie de acerto de contas consigo mesmo. Ele está confrontando a imagem que projetava de si, talvez de alguém inabalável, que não precisava de ninguém, com a realidade de um coração que sente sua falta de uma forma desesperadora. Os anjos mostram que ele tem experimentado uma sensação de vazio que nenhuma outra coisa consegue preencher. Ele pode estar cercado de pessoas, pode ter sucesso em outras áreas da vida, mas há um espaço específico que permanece oco, e esse espaço é dedicado a você. Essa percepção tem gerado nele uma angústia que ele não consegue mais disfarçar, mesmo que tente manter a pose. Ele se vê diante de um espelho que reflete não apenas o que ele é, mas o que ele se tornou sem a sua luz. E essa imagem o incomoda profundamente. Ele está perdido, não no sentido físico, mas em um sentido emocional e espiritual. Ele não sabe mais quem é sem a sua presença, sem a sua energia guiando e iluminando o seu caminho. Essa revelação, embora dolorosa, é um passo crucial para a decisão que ele está prestes a tomar. Os anjos estão trabalhando para que essa clareza chegue a ele de uma vez por todas, para que ele entenda que o que ele sentia por você não era um simples apego, mas uma conexão de alma que transcende as superficialidades do cotidiano. Ele está aprendendo, da maneira mais difícil, o verdadeiro valor de ter você em sua vida.
Essa busca por compreensão não tem sido fácil. Ele tem passado por noites em claro, dias pensativos e momentos de isolamento, onde tenta decifrar a raiz dessa sensação de incompletude. Os anjos me mostram que ele se questiona se alguma atitude que tomou, alguma palavra que disse ou deixou de dizer, foi o que causou essa distância. Há um sentimento de arrependimento crescente em seu coração, uma vontade de voltar no tempo e fazer tudo diferente. Ele está começando a valorizar cada pequeno detalhe do que vocês viveram, percebendo que as coisas que ele talvez tenha subestimado eram, na verdade, os pilares da conexão de vocês. É uma reavaliação completa de tudo o que significava ter você ao lado dele. E essa reavaliação está culminando em uma necessidade urgente de correção. Ele tem observado a sua vida, mesmo que de longe, e percebe a luz que você irradia. Essa observação o faz questionar ainda mais o seu próprio estado de perdido. Ele se pergunta como você consegue seguir em frente com tanta força, com tanta resiliência, enquanto ele se sente estagnado em meio à própria confusão. Isso não é inveja, querida alma, mas uma profunda admiração e uma realização dolorosa de que ele perdeu algo precioso. Essa percepção aumenta ainda mais a urgência dentro dele, a necessidade de se reconectar, de pedir desculpas, de tentar de alguma forma restaurar o que foi quebrado. Ele sente que o tempo está passando e que cada dia longe de você é uma oportunidade perdida de recuperar a paz que ele tanto almeja. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de amor e respeito. Agora, continuando a mensagem. Os anjos dizem que ele está se aproximando de um ponto sem retorno. A pressão interna para agir se tornou tão grande que ele já não pode mais ignorá-la. Ele está ciente de que a decisão que ele precisa tomar não é fácil, pois envolve deixar de lado o orgulho, enfrentar o medo da rejeição e, acima de tudo, admitir a si mesmo e a você que ele estava errado. Mas essa urgência está superando todos os obstáculos. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido, pois o tempo dele para hesitar está se esgotando. Ele está prestes a dar o passo mais significativo de sua vida, e esse passo está intrinsecamente ligado a você. Querida alma, essa pessoa mais nova está em um verdadeiro turbilhão, e os anjos me mostram que ele não consegue mais esconder a verdade de si mesmo. Ele está perdido sem a sua luz, sem a sua presença, sem a sua energia que o guia e o completa. A saudade que ele sente transcende a mera lembrança. É uma ausência que ecoa em cada parte do seu ser. Uma sensação de incompletude que ele tenta, em vão, preencher com distrações vazias. Ele pode ter tentado se convencer de que era melhor estar sozinho, de que a distância era necessária, mas cada dia longe de você apenas o afunda mais em um labirinto de questionamentos e de um profundo arrependimento. Há algo muito importante que você precisa saber. Os anjos revelam que essa pessoa tem passado noites em claro, com a mente inundada por memórias de vocês. Não são apenas recordações felizes, mas também momentos de aprendizado, de superação, de intimidade que ele não encontra em mais ninguém. Ele se pega revivendo cada detalhe, cada conversa, cada riso compartilhado, e cada uma dessas lembranças é como uma pontada no coração, um lembrete doloroso do que ele permitiu que escapasse. A presença da sua energia em seus pensamentos é tão constante que ele se sente quase perseguido pela sua imagem, pelo som da sua voz, pelo jeito que você fazia ele se sentir seguro e amado. Ele está em um estado de verdadeira agitação interna, um conflito entre o orgulho que ainda tenta mantê-lo afastado e o desejo avassalador de te ter de volta. Ele tentou, e continua tentando, seguir em frente. Os anjos me mostram que ele buscou novas amizades, novos interesses, talvez até novas relações, na esperança de que alguma delas pudesse apagar a sua marca. Mas cada tentativa é um fracasso. Nenhuma pessoa consegue ter a mesma profundidade, a mesma compreensão, a mesma capacidade de acender a luz dentro dele como você fazia. Ele se sente vazio, mesmo quando está rodeado de outras pessoas, porque a sua essência, a sua alma, não pode ser substituída. Essa constatação tem sido devastadora para ele, pois o faz perceber que o que ele tinha com você era algo raro, precioso
e irreplicável. E essa percepção é o motor da decisão que ele está prestes a tomar. Os anjos dizem que ele tem se sentido como um barco à deriva, sem bússola, sem um porto seguro para ancorar. Sua vida, que talvez parecesse tão estruturada e planejada, agora se mostra desorganizada e sem propósito real. Ele se sente perdido, não apenas fisicamente, mas em seu próprio ser, em sua identidade. Ele se questiona sobre seus próprios valores, sobre o que realmente importa, e a resposta que surge em seu coração é sempre a mesma: você. A sua ausência tem forçado-o a uma introspecção profunda, a confrontar suas próprias falhas, seus erros e a forma como ele agiu. Ele está em um processo de autoavaliação doloroso, mas necessário, para que ele possa se reerguer e finalmente agir. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 444 para aclamar a clareza espiritual que os anjos estão enviando para a sua vida. Se você sentiu que essa mensagem ressoou profundamente em seu coração e quer apoiar a continuidade dessas mensagens de luz, considere deixar uma doação através do botão Valeu Demais abaixo. Seu apoio, por menor que seja, ajuda a espalhar mais amor e inspiração para todos. Agora, continuando a mensagem. Os anjos me revelam que ele tem recebido sinais constantes do universo. Mensagens que o lembram de você de maneiras inesperadas. Pode ser uma música que de repente faz ele pensar em um momento específico, um aroma que o transporta para o passado, ou até mesmo sonhos vívidos nos quais você aparece, falando ou rindo. Esses sonhos são tão reais que, ao acordar, ele sente a sua presença ao seu lado por alguns instantes, apenas para perceber a dura realidade da sua ausência. Esses sinais não são coincidências, querida alma. São a forma como os anjos estão trabalhando para guiar o coração dele de volta ao caminho certo, para que ele entenda que a conexão entre vocês é algo que não pode ser ignorado. Ele está à beira de um ponto de ruptura. A pressão para agir se tornou tão grande que ele já não tem mais forças para resistir. O orgulho, o medo e a insegurança que o mantiveram afastado estão começando a ceder lugar a uma necessidade avassaladora de se reconectar com você. Os anjos mostram que ele sente que o tempo está se esgotando, que cada dia que passa é uma oportunidade perdida de consertar as coisas. Essa urgência tem se transformado em uma angústia constante, um lembrete implacável de que ele precisa tomar uma atitude. E essa atitude está prestes a acontecer. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos dizem que ele não apenas sente sua falta, mas sente uma necessidade de se redimir, de corrigir os erros do passado. Ele percebe que o tempo que vocês passaram separados foi um período de aprendizado doloroso, onde ele teve que confrontar suas próprias fragilidades e a verdade sobre seus sentimentos. Ele está se preparando internamente para uma conversa sincera e para um pedido de desculpas que virá do fundo do seu coração. Ele entende que não pode mais adiar essa conversa, pois a paz que ele tanto busca está diretamente ligada à sua capacidade de enfrentar a verdade e de se reconectar com você. Ele tem imaginado diversas vezes como seria esse reencontro. As palavras que ele diria, a forma como ele tentaria se explicar, a maneira como ele olharia nos seus olhos e tentaria transmitir toda a dor e o arrependimento que ele sente. Essas fantasias têm se tornado cada vez mais reais em sua mente, pois ele está se preparando emocionalmente para dar esse passo. Os anjos estão trabalhando para que essa decisão seja tomada com clareza e com a intenção mais pura possível. E quando esse momento chegar, querida alma, você precisa estar pronta para ouvir não apenas as palavras, mas a verdade do coração dele. A decisão impactante que ele vai tomar hoje está ligada a essa preparação interna, a essa urgência de se reconectar e de encontrar o caminho de volta para você. Querida alma, os anjos continuam a te guiar através desta mensagem, revelando a profundidade do que está acontecendo no coração da pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos. A angústia dele atingiu um novo patamar, e ele não consegue mais mascarar a tristeza e a sensação de perda que o acompanham. Ele está literalmente esgotado de lutar contra os próprios sentimentos,
de tentar se convencer de que a vida sem você pode ser completa. Essa é uma ilusão que se desfez. E agora, ele se vê diante da dura realidade. A ausência da sua luz o deixou em um estado de penumbra, de uma confusão que ele nunca experimentou antes. E os anjos insistem que ele está prestes a dar um passo decisivo, um passo que pode mudar a trajetória de ambos. Ele se sente como se tivesse perdido uma parte essencial de si mesmo, uma peça fundamental que só você poderia oferecer. Os anjos me mostram que ele tem repassado em sua mente cada momento que viveram, cada conselho que você deu, cada vez que você esteve ao lado dele. Ele está vendo as coisas sob uma nova perspectiva, percebendo o quão valiosa era a sua presença. A sua sabedoria, a sua capacidade de ver além das aparências e de oferecer um amor genuíno e incondicional. Essa retrospectiva tem sido dolorosa, pois o faz lamentar o tempo perdido, as palavras não ditas e as oportunidades que ele deixou escapar. Ele entende agora que sua força e sua resiliência eram um pilar em sua vida, e sem isso, ele se sente desorientado. Você já notou como certas pessoas parecem florescer após um período de introspecção? Ele está passando por isso, mas de uma forma mais difícil, pois a introspecção dele é forçada pela sua ausência. Os anjos dizem que ele tem observado você de longe, talvez através de redes sociais ou por meio de amigos em comum, e a forma como você tem se mostrado forte, independente e feliz, apesar da distância, o tem impactado profundamente. Ele percebe a sua luz brilhando, e essa luz o faz sentir ainda mais a sua própria escuridão, a sua própria confusão. Isso não é um sentimento de raiva ou inveja, mas de uma profunda admiração e de um desejo imenso de ter essa luz de volta em sua vida, de ser novamente parte desse brilho. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Os anjos me revelam que ele tem buscado desabafar com amigos próximos, mas mesmo nessas conversas, ele não encontra o alívio que procura. Ele tenta explicar o que sente, tenta expressar a profundidade da sua saudade, mas percebe que poucas pessoas realmente entendem a complexidade do vínculo que ele tem com você. Ele se sente isolado em sua própria dor, pois a conexão entre vocês era tão única que se torna quase impossível de descrever para quem não a vivenciou. Essa solidão em seus sentimentos apenas intensifica a necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração. Ele está sobrecarregado por essa carga emocional. Ele está à beira de um colapso emocional, onde o orgulho já não tem mais força para mantê-lo afastado. Os anjos me mostram que a necessidade de se reconectar com você se tornou uma prioridade em sua vida. Ele sente que não pode mais viver com essa incerteza, com essa sensação de que algo crucial está faltando. Essa urgência de agir é algo que está se construindo dentro dele há algum tempo, mas agora atingiu o pico. Ele não consegue mais suportar o peso da sua ausência e a dúvida de que você possa ter seguido em frente. Essa mensagem não poderia ter chegado em um momento mais apropriado, pois ele está mobilizando todas as suas energias para tomar a atitude que ele sabe ser a única solução. Os anjos dizem que a decisão impactante que ele está prestes a tomar hoje não é apenas um impulso do momento, mas o resultado de um longo período de sofrimento, de reflexão e de um profundo reconhecimento do seu valor. Ele entende agora que ele estava perdido sem a sua orientação, sem a sua presença que trazia equilíbrio e significado à sua vida. Ele percebeu que a sua ausência o deixou vagando em um deserto emocional, sem um propósito claro ou uma direção. Essa é a verdade que ele finalmente aceitou, e essa aceitação é o que o impulsiona a agir. Ele está se preparando para um reencontro que ele espera ser o início de uma nova etapa, onde ele possa demonstrar o quanto ele valoriza você. Ele tem sonhado com você de uma forma cada vez mais vívida e constante. Os anjos estão usando esses sonhos como uma ponte, uma forma de comunicação espiritual, para que ele não se esqueça da importância dessa conexão. Nesses sonhos, você aparece sorrindo, oferecendo palavras de conforto, ou simplesmente estando presente,
e ele acorda com uma sensação de paz que rapidamente se desfaz ao confrontar a realidade da sua ausência. Esses momentos de quase o deixam ainda mais inquieto, pois o lembram do que ele está perdendo. Ele se pergunta se esses sonhos são um sinal, uma mensagem do universo, e os anjos confirmam que sim, são exatamente isso. São um chamado para que ele desperte e tome a atitude necessária. Há uma intuição forte dentro dele, uma voz interior que o impulsiona a agir. Os anjos dizem que ele sente que o tempo está se esgotando, que a oportunidade de se reconectar com você pode não durar para sempre. Essa sensação de urgência o está consumindo, e ele sabe que precisa deixar o medo de lado e agir com o coração. Ele está se preparando para uma conversa sincera, para um pedido de desculpas que virá do fundo da sua alma. Ele não quer mais jogos, nem meias palavras. Ele quer a verdade, e ele está disposto a oferecê-la a você. Essa é a decisão que ele está amadurecendo, e ela está mais próxima do que você imagina. Os anjos te convidam a se preparar para esse momento. Sua energia, sua serenidade e sua capacidade de ouvir sem julgamento serão essenciais. O que está por vir é uma oportunidade de cura, não apenas para ele, mas também para você. E quando ele aparecer, você estará pronta para acolher a verdade que ele traz? Essa é a pergunta que os anjos querem que você reflita profundamente. A decisão dele de hoje é um passo em direção a um futuro incerto, mas repleto de possibilidades de cura e de um reencontro que pode transformar a vida de ambos. Esteja aberta, querida alma, pois o que está por vir é algo grandioso. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, a pessoa mais nova está em um ponto crucial de sua vida, e os anjos me mostram que a sua ausência se tornou uma ferida aberta, algo que ele já não consegue mais ignorar ou tentar disfarçar. Ele se sente verdadeiramente perdido, como se um pilar fundamental tivesse sido removido de sua existência. Todas as suas tentativas de seguir em frente sem você resultaram em um vazio ainda maior, uma sensação de incompletude que ele não consegue preencher, não importa o que faça ou com quem esteja. Há um peso em seu coração, uma melancolia que o acompanha, e a fonte de tudo isso é a sua falta. Os anjos me revelam que ele tem se culpado por muitas coisas, revisitando cada erro, cada palavra não dita ou dita de forma inadequada. Há um profundo arrependimento dentro dele, uma percepção clara de que ele falhou em valorizar a sua presença, em reconhecer o tesouro que você representava em sua vida. Essa autocrítica tem sido implacável, e ela o tem impulsionado a uma reflexão ainda mais intensa. Ele entende agora que a distância não foi uma solução, mas sim uma fonte de sofrimento para ambos. A sua sabedoria, o seu carinho, a sua capacidade de ver o melhor nele, tudo isso faz uma falta imensa, e ele finalmente admitiu isso a si mesmo. Ele tem observado você de longe, e os anjos me mostram que a sua resiliência, a forma como você tem conduzido sua vida com dignidade e força, o tem impressionado profundamente. Essa observação, embora distante, o faz questionar ainda mais suas próprias escolhas e o caminho que ele tem trilhado. Ele percebe que você não está parada, esperando, mas sim vivendo e evoluindo, e isso o faz temer que ele possa ter perdido a sua chance de vez. Essa apreensão é um dos principais motivadores de sua decisão iminente. Ele não quer perder você para sempre, e o tempo está se tornando um inimigo para ele. Cada dia que passa aumenta a sua angústia e a urgência de agir. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz.
Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. Os anjos dizem que ele tem recebido muitos sinais, tanto do universo quanto de sua própria intuição. Esses sinais têm sido cada vez mais frequentes e diretos, não permitindo que ele continue a ignorar a sua verdade interior. Pode ser uma canção que o emociona e o faz pensar em você. Uma conversa casual que de repente traz à tona lembranças, ou até mesmo sonhos vívidos, onde vocês se reencontram e conversam abertamente. Ele acorda desses sonhos com uma sensação de realidade tão forte que por um momento acredita que tudo ainda é possível. Essa experiência tem o deixado em um estado de constante ponderação, uma luta interna entre a razão e o coração. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é algo que ele planejou casualmente. É o resultado de uma batalha interna prolongada, de muitas noites sem sono e de uma profunda reflexão sobre o que ele realmente quer e o que ele perdeu. Os anjos me mostram que ele chegou a um ponto onde a dor da sua ausência é maior do que o medo de tentar se reconectar. Ele está disposto a deixar o orgulho de lado, a se expor à possibilidade de rejeição, porque a perspectiva de viver sem você se tornou insuportável. Essa é a força que o impulsiona. E ela é poderosa o suficiente para derrubar todas as barreiras que ele próprio construiu. Ele não quer mais viver nessa dúvida, nesse limbo de incertezas. Os anjos dizem que ele precisa de respostas, precisa de clareza, e ele entende que a única forma de conseguir isso é te procurando. Ele está se preparando para uma conversa honesta e sincera, onde ele pretende expressar tudo o que tem guardado, todo o arrependimento, toda a saudade e todo o amor que ele ainda sente por você. Ele não busca apenas um reencontro, mas uma chance de recomeçar de uma forma mais madura, mais consciente, mais verdadeira. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele aprendeu com os erros do passado e que ele está disposto a lutar por essa conexão. Os anjos te convidam a se abrir para a possibilidade do perdão. Não apenas perdoá-lo, mas também perdoar a si mesma por qualquer mágoa ou ressentimento que possa estar segurando. O perdão é uma ferramenta poderosa de libertação, e ele será essencial para que você possa receber essa nova energia que está chegando. Quando ele aparecer, ele virá com o coração aberto, vulnerável, buscando uma oportunidade de cura e de renovação. E a sua capacidade de perdoar será a chave para determinar o futuro dessa conexão. Os anjos estão trabalhando para alinhar os corações de vocês, para que essa reaproximação aconteça no momento certo e da forma mais harmoniosa possível. Ele está sentindo que a sua vida sem você é como um quebra-cabeça com uma peça faltando. Não importa quantas outras peças ele tente encaixar, a imagem nunca estará completa. Essa metáfora tem sido muito presente em seus pensamentos, e ela o tem levado a uma profunda introspecção. Ele compreende que você é essa peça insubstituível, e que a sua ausência o impede de ter uma vida plena e feliz. Essa é a verdade que os anjos o estão fazendo enxergar. E é essa verdade que o impulsiona a agir com uma determinação que ele nunca teve antes. Querida alma, os anjos me trazem uma clareza ainda maior sobre o estado dessa pessoa mais nova. A sensação de estar perdido sem você atingiu seu ponto máximo, e ele já não consegue mais encontrar refúgio em distrações ou na negação. Ele está imerso em uma profunda melancolia, e a cada dia, a consciência de que você é a luz que falta em sua vida se torna mais dolorosa e inegável. Essa ausência se transformou em um vazio que consome sua energia, sua alegria e seu propósito. Ele sente que não pode mais adiar a decisão que se formou em seu coração, pois a dor da distância é agora mais forte do que qualquer medo ou orgulho que o tenha mantido afastado. Ele tem revivido cada detalhe da vida que vocês compartilharam, e cada memória é como um fragmento de um espelho quebrado, refletindo a beleza do que foi e a tristeza do que se perdeu. Os anjos me mostram que ele sente falta de coisas que talvez antes considerasse triviais. O som da sua voz, a sua forma de rir, os seus conselhos sábios, a sua presença reconfortante em momentos de dificuldade. Ele percebe que você era o seu porto seguro, o seu ponto de equilíbrio, e sem você,
Ele se sente à deriva em um mar de incertezas. Essa epifania tem sido um catalisador poderoso para a sua decisão, pois ele entende que a sua paz e a sua felicidade estão intrinsecamente ligadas à sua capacidade de se reconectar com você. Os anjos revelam que ele tem tentado falar com você de diversas maneiras, mesmo que sem sucesso. Talvez ele tenha digitado mensagens e apagado, ligado e desligado o telefone antes de completar a chamada, ou até mesmo se aproximado de lugares onde sabia que poderia te encontrar, apenas para recuar no último instante. Esses momentos de hesitação são um reflexo da batalha interna entre o desejo avassalador de te ter de volta e o medo profundo da sua rejeição. Ele teme que você não queira mais ouvi-lo, que o tempo tenha cicatrizado suas feridas e que não haja mais espaço para ele em seu coração. Essa apreensão é real, mas os anjos dizem que a urgência de te procurar está superando esses medos. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você respire fundo e se conecte com essa verdade. O que é seu de verdade nunca se perde. Agora, continuando a mensagem. Essa pessoa está em um ponto de virada, querida alma. Os anjos me mostram que ele não pode mais fugir da verdade que ele tanto tentou ignorar. Ele precisa de você em sua vida. Não apenas por carência, mas por um reconhecimento profundo do valor da sua alma, da sua sabedoria e do amor que vocês compartilharam. Ele percebeu que a sua presença o fazia uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais feliz, e que sem você, ele se sente incompleto e sem direção. Essa é a compreensão que o impulsiona a agir, a tomar a decisão que ele sabe ser a única para restaurar a sua paz interior. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é apenas sobre se reconectar com você, mas sobre se reconectar com a melhor versão de si mesmo. Os anjos dizem que ele entende que, ao se afastar de você, ele se afastou de sua própria essência, de sua própria luz. Ele está buscando não apenas o seu perdão, mas uma oportunidade de se perdoar, de corrigir os erros do passado e de recomeçar de uma forma mais consciente e madura. Ele está disposto a enfrentar todas as consequências de suas ações passadas, a fim de ter a chance de reconstruir a ponte que ele permitiu que fosse quebrada. Essa é a profundidade de sua determinação. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha sua energia elevada, sua mente aberta e seu coração receptivo. Independentemente do desfecho, este é um momento de cura e de renovação. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com verdade será fundamental. Ele virá com vulnerabilidade, com um desejo genuíno de se expressar e de buscar uma resolução. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a oportunidade de traçar um novo caminho, seja ele de um reencontro ou de uma conclusão pacífica. O universo está movendo as energias para que essa verdade se revele. E você tem um papel essencial nesse processo. Os anjos dizem que ele está sentindo que o universo está conspirando para que ele tome essa decisão. Sinais, sincronicidades, até mesmo conversas que surgem de forma inesperada têm o impulsionado a agir. Ele sente que não há mais como voltar atrás, que a sua ausência é um chamado tão forte que ele não pode mais resistir. Ele está prestes a deixar de lado todo o medo e a agir com a coragem que a sua saudade o inspirou. Essa é a decisão que ele vai tomar hoje, e ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de acreditar na força do amor e da verdade. Querida alma, a pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos está em um estado de quase desespero pela sua ausência. Os anjos me mostram que ele está vivendo um período de grande instabilidade emocional, onde a sensação de estar perdido sem você se tornou um fardo insuportável. A vida sem a sua luz, sem a sua energia, sem a sua orientação, parece ter perdido a cor, o brilho, e ele se vê vagando em um deserto de incertezas. Ele tentou, de todas as formas, seguir em frente, mas cada passo o levava de volta à realidade de que você é insubstituível. E essa constatação tem sido devastadora para o coração dele. Ele tem repensado cada momento que viveram, cada sorriso, cada palavra, cada gesto de carinho. Os anjos me revelam que ele percebe agora, com uma clareza que antes lhe faltava, o quão preciosa era a sua presença em sua vida.
Ele lamenta as oportunidades perdidas, as palavras que deveria ter dito, o tempo que vocês passaram separados. Há um profundo arrependimento dentro dele, uma vontade imensa de voltar no tempo e fazer tudo diferente, de valorizar cada instante ao seu lado. Essa consciência dolorosa é o que o impulsiona a agir, a tomar a decisão que ele sabe ser a única para restaurar a sua paz e a dele. Os anjos dizem que ele tem observado você de longe, e a sua força, a sua capacidade de se reerguer e de seguir em frente com dignidade, o tem impactado profundamente. Ele sente uma admiração sincera pela pessoa que você se tornou, e isso o faz desejar ainda mais ter você de volta em sua vida. Ele se pergunta como você consegue lidar com a distância, enquanto ele se sente tão perdido. Essa reflexão o tem levado a confrontar suas próprias fragilidades e a perceber que ele precisa da sua luz para encontrar o seu próprio caminho novamente. Ele entende que sem você, ele é como um pássaro sem asas, incapaz de voar. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: o tempo certo do universo se manifesta na minha vida. Esse ato ajuda a alinhar sua energia com a verdade que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Ele tem lutado contra o orgulho e o medo, mas os anjos me mostram que esses obstáculos estão perdendo a força diante da urgência de te reencontrar. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. A necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração, se tornou uma prioridade absoluta. Ele está cansado de fingir que está tudo bem, cansado de tentar preencher o vazio com distrações vazias. Ele quer a verdade, e ele está disposto a lutar por ela. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é um mero capricho, mas sim o resultado de um profundo despertar. Os anjos dizem que ele entende que a sua ausência não trouxe apenas saudade, mas uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Ele percebeu que, ao te perder, ele se perdeu também, e que para se reencontrar, ele precisa se reconectar com você. Ele está disposto a se despir de todas as suas defesas, a se mostrar vulnerável, a pedir perdão e a lutar por uma nova chance. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele amadureceu e que ele está pronto para recomeçar de uma forma verdadeira e sincera. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha-se aberta, receptiva e com a mente livre de julgamentos. O que está por vir é uma oportunidade de cura e de renovação, não apenas para ele, mas também para você. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com a sua verdade será essencial para o desfecho dessa história. Ele virá com o coração aberto, buscando uma oportunidade de se redimir e de reconstruir o que foi quebrado. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a chance de decidir o futuro dessa conexão, de escrever um novo capítulo ou de dar um ponto final pacífico. Os anjos estão trabalhando para alinhar os corações de vocês, para que essa verdade se revele no momento certo. Ele sente que o tempo está se esgotando, que cada dia que passa é uma oportunidade perdida de reparar os erros do passado. Ele está angustiado com a possibilidade de que você possa ter seguido em frente e que não haja mais espaço para ele em sua vida. Essa apreensão o tem impulsionado a agir com uma determinação que ele nunca teve antes. Ele está disposto a deixar o orgulho de lado, a enfrentar todos os seus medos e a lutar por essa conexão que ele sabe ser tão preciosa. Essa é a decisão que ele vai tomar hoje, e ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de acreditar na força do amor verdadeiro e da redenção. Querida alma, a pessoa mais nova está em um momento de profunda vulnerabilidade, e os anjos me mostram que ele já não consegue mais esconder de si mesmo a verdade devastadora. Ele está perdido e incompleto sem a sua presença em sua vida. A sua ausência se tornou um peso esmagador, uma constante sensação de vazio que nenhuma outra coisa ou pessoa consegue preencher. Ele percebe agora, com uma clareza que o atinge em seu íntimo, que a distância não trouxe alívio, mas sim uma dor profunda e persistente. Ele se sente como se estivesse em um deserto emocional, sem a sua luz para guiá-lo, e essa é a força motriz para a decisão impactante que ele está prestes a tomar. Ele tem repassado em sua mente cada momento que viveram, cada sorriso, cada conversa,
cada gesto de carinho e apoio que você ofereceu. Os anjos me revelam que ele lamenta profundamente as oportunidades que deixou escapar, as palavras que não foram ditas no momento certo, e a forma como ele talvez tenha subestimado o valor inestimável da sua presença. Há um arrependimento genuíno e doloroso em seu coração, uma vontade imensa de voltar no tempo e corrigir cada erro, de expressar o quanto ele verdadeiramente valoriza você. Essa consciência do tempo perdido é o que o impulsiona agora, com uma urgência que ele nunca sentiu antes. Os anjos dizem que ele tem observado sua vida de longe, e a sua resiliência, a sua capacidade de seguir em frente com dignidade e força, o tem tocado profundamente. Ele percebe a sua luz brilhando, mesmo à distância, e isso o faz confrontar a sua própria escuridão, a sua própria confusão. Não é inveja, querida alma, mas uma profunda admiração e um desejo imenso de ter essa luz de volta em sua vida, de ser novamente parte desse brilho que você irradia. Essa observação o faz temer que ele possa ter perdido a sua chance de vez, e essa apreensão é um dos principais fatores que o impulsionam a agir agora. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem. Ele tem lutado contra o orgulho e o medo da rejeição, mas os anjos me mostram que esses obstáculos estão cedendo diante da necessidade avassaladora de se reconectar com você. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. A necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração, se tornou uma prioridade absoluta. Ele está cansado de fingir que está tudo bem, cansado de tentar preencher o vazio com distrações vazias. Ele quer a verdade, e ele está disposto a lutar por ela, independentemente do resultado. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é um impulso do momento, mas sim o resultado de um longo período de sofrimento, de reflexão e de um profundo reconhecimento do seu valor. Os anjos dizem que ele entende que a sua ausência não trouxe apenas saudade, mas uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Ele percebeu que, ao se afastar de você, ele se perdeu também, e que para se reencontrar, ele precisa se reconectar com você. Ele está disposto a se despir de todas as suas defesas, a se mostrar vulnerável, a pedir perdão e a lutar por uma nova chance. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele amadureceu e que ele está pronto para recomeçar de uma forma verdadeira e sincera. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha sua energia elevada, sua mente aberta e seu coração receptivo. Independentemente do desfecho, este é um momento de cura e de renovação. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com verdade será fundamental. Ele virá com vulnerabilidade, com um desejo genuíno de se expressar e de buscar uma resolução. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a oportunidade de traçar um novo caminho, seja ele de um reencontro ou de uma conclusão pacífica. O universo está movendo as energias para que essa verdade se revele, e você tem um papel essencial nesse processo. Ele sente que o tempo está se esgotando, que cada dia que passa é uma oportunidade perdida de reparar os erros do passado. Ele está angustiado com a possibilidade de que você possa ter seguido em frente e que não haja mais espaço para ele em sua vida. Essa apreensão o tem impulsionado a agir com uma determinação que ele nunca teve antes. Ele está disposto a deixar o orgulho de lado, a enfrentar todos os seus medos e a lutar por essa conexão que ele sabe ser tão preciosa. Essa é a decisão que ele vai tomar hoje, e ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de acreditar na força do amor verdadeiro e da redenção. Ele quer a sua paz de volta, e ele sabe que essa paz só será possível ao seu lado. Querida alma, os anjos me revelam que a pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos atingiu um ponto de não retorno. A angústia de estar perdido sem você se tornou insuportável, e ele não consegue mais resistir ao chamado do seu coração. A sua ausência tem sido uma fonte constante de inquietude e de uma profunda sensação de vazio que ele tentou, em vão, preencher com distrações. Ele percebe agora
com uma clareza avassaladora, que a vida sem a sua luz não tem o mesmo sentido, a mesma cor, o mesmo propósito. Essa é a verdade que o está impulsionando a tomar uma decisão impactante hoje. Uma decisão que ele já não pode mais adiar. Ele tem repassado em sua mente cada momento que viveram, cada conversa, cada riso, cada desafio superado juntos. Os anjos me mostram que ele sente falta da sua presença constante, do seu apoio incondicional, da sua capacidade de vê-lo como ele realmente é, sem julgamentos. Ele lamenta profundamente os erros que cometeu, as palavras que disse ou deixou de dizer, as oportunidades que deixou escapar. Há um arrependimento genuíno e visceral em seu coração, uma vontade imensa de voltar no tempo e fazer tudo diferente, de valorizar cada instante ao seu lado. Essa consciência do tempo perdido e das falhas passadas é o que o motiva agora, com uma força que ele nunca sentiu antes. Os anjos dizem que ele tem observado você de longe, e a sua resiliência, a sua capacidade de seguir em frente com dignidade e força, o tem impactado profundamente. Ele percebe a sua luz brilhando, mesmo à distância, e isso o faz confrontar a sua própria escuridão, a sua própria confusão. Não é inveja, querida alma, mas uma profunda admiração e um desejo imenso de ter essa luz de volta em sua vida, de ser novamente parte desse brilho que você irradia. Essa observação o faz temer que ele possa ter perdido a sua chance de vez. E essa apreensão é um dos principais fatores que o impulsionam a agir agora. Ele não suporta mais a ideia de viver sem você. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Ele tem lutado contra o orgulho e o medo da rejeição, mas os anjos me mostram que esses obstáculos estão cedendo diante da necessidade avassaladora de se reconectar com você. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. A necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração, se tornou uma prioridade absoluta. Ele está cansado de fingir que está tudo bem, cansado de tentar preencher o vazio com distrações vazias. Ele quer a verdade, e ele está disposto a lutar por ela, independentemente do resultado, pois a sua paz interior depende disso. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é um impulso do momento, mas sim o resultado de um longo período de sofrimento, de reflexão e de um profundo reconhecimento do seu valor. Os anjos dizem que ele entende que a sua ausência não trouxe apenas saudade, mas uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Ele percebeu que, ao se afastar de você, ele se perdeu também, e que para se reencontrar, ele precisa se reconectar com você. Ele está disposto a se despir de todas as suas defesas, a se mostrar vulnerável, a pedir perdão e a lutar por uma nova chance. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele amadureceu e que ele está pronto para recomeçar de uma forma verdadeira e sincera, ao seu lado. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha sua energia elevada, sua mente aberta e seu coração receptivo. Independentemente do desfecho, este é um momento de cura e de renovação. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com verdade será fundamental. Ele virá com vulnerabilidade, com um desejo genuíno de se expressar e de buscar uma resolução. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a oportunidade de traçar um novo caminho, seja ele de um reencontro ou de uma conclusão pacífica. O universo está movendo as energias para que essa verdade se revele, e você tem um papel essencial nesse processo. A decisão dele de hoje é um passo em direção a um futuro que pode ser transformador para ambos, repleto de amor e de um entendimento renovado. Querida alma, os anjos me mostram que a pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos já não tem mais forças para lutar contra a profunda verdade que seu coração clama. Ele está completamente perdido sem você, e a sua ausência se tornou um fardo insuportável. A melancolia o consome, e a cada dia que passa,
a clareza de que ele precisa da sua luz para encontrar o seu próprio caminho se torna mais evidente. Ele tentou, de todas as formas, preencher esse vazio, mas percebeu que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra distração consegue substituir a energia única e o amor que você irradia. E essa é a força motriz por trás da decisão impactante que ele está prestes a tomar hoje. Ele tem repassado em sua mente cada momento que viveram, cada riso compartilhado, cada desafio superado juntos. Os anjos me revelam que ele sente falta de coisas que talvez antes considerasse banais, mas que agora têm um peso imenso. O som da sua voz, o jeito que você sorria, os seus conselhos sábios, a sua presença reconfortante em momentos de dificuldade. Ele percebe que você era o seu porto seguro, o seu ponto de equilíbrio. E sem você, ele se sente à deriva em um mar de incertezas. Essa epifania tem sido um catalisador poderoso para a sua decisão, pois ele entende que a sua paz e a sua felicidade estão intrinsecamente ligadas à sua capacidade de se reconectar com você. Ele não consegue mais suportar essa dor da ausência. Os anjos dizem que ele tem observado você de longe, e a sua resiliência, a sua capacidade de seguir em frente com dignidade e força, o tem tocado profundamente. Ele sente uma admiração sincera pela pessoa que você se tornou, e isso o faz desejar ainda mais ter você de volta em sua vida. Ele se pergunta como você consegue lidar com a distância, enquanto ele se sente tão perdido. Essa reflexão o tem levado a confrontar suas próprias fragilidades e a perceber que ele precisa da sua luz para encontrar o seu próprio caminho novamente. Ele entende que sem você, ele é como um pássaro sem asas, incapaz de voar, e que a sua vida sem a sua presença é incompleta. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu libero o passado e estou pronta para o que o universo trouxer. Esse ato é uma forma de abrir seu coração para as bênçãos que estão chegando. Agora, continuando a mensagem, ele tem lutado contra o orgulho e o medo da rejeição, mas os anjos me mostram que esses obstáculos estão cedendo diante da necessidade avassaladora de se reconectar com você. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. A necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração, se tornou uma prioridade absoluta. Ele está cansado de fingir que está tudo bem, cansado de tentar preencher o vazio com distrações vazias. Ele quer a verdade, e ele está disposto a lutar por ela, independentemente do resultado, pois a sua paz interior depende disso. Ele não busca apenas um reencontro, mas uma chance de recomeçar de uma forma mais madura, mais consciente, mais verdadeira. Ele quer provar a você que ele mudou. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é um impulso do momento, mas sim o resultado de um longo período de sofrimento, de reflexão e de um profundo reconhecimento do seu valor. Os anjos dizem que ele entende que a sua ausência não trouxe apenas saudade, mas uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Ele percebeu que ao se afastar de você, ele se perdeu também, e que para se reencontrar, ele precisa se reconectar com você. Ele está disposto a se despir de todas as suas defesas, a se mostrar vulnerável, a pedir perdão e a lutar por uma nova chance. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele amadureceu e que ele está pronto para recomeçar de uma forma verdadeira e sincera ao seu lado. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha sua energia elevada, sua mente aberta e seu coração receptivo. Independentemente do desfecho, este é um momento de cura e de renovação. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com verdade será fundamental. Ele virá com vulnerabilidade, com um desejo genuíno de se expressar e de buscar uma resolução. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a oportunidade de traçar um novo caminho, seja ele de um reencontro ou de uma conclusão pacífica. O universo está movendo as energias para que essa verdade se revele, e você tem um papel essencial nesse processo. A decisão dele de hoje é um passo em direção a um futuro que pode ser transformador para ambos, repleto de amor e de um entendimento renovado. Ele sente que o tempo está se esgotando,
que cada dia que passa é uma oportunidade perdida de reparar os erros do passado. Ele está angustiado com a possibilidade de que você possa ter seguido em frente e que não haja mais espaço para ele em sua vida. Essa apreensão o tem impulsionado a agir com uma determinação que ele nunca teve antes. Ele está disposto a deixar o orgulho de lado, a enfrentar todos os seus medos e a lutar por essa conexão que ele sabe ser tão preciosa. Essa é a decisão que ele vai tomar hoje, e ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de acreditar na força do amor verdadeiro e da redenção. Ele quer a sua paz de volta, e ele sabe que essa paz só será possível ao seu lado. Querida alma, os anjos me revelam que a pessoa mais nova que ocupa seus pensamentos está em um momento de extrema fragilidade, onde a sensação de estar completamente perdido sem você se tornou uma realidade avassaladora. Ele já não tem mais energia para lutar contra a verdade que ecoa em seu coração. A sua ausência deixou um vazio profundo e intransponível em sua vida. Ele percebe com uma clareza dolorosa que todas as suas tentativas de seguir em frente sem a sua luz falharam, e que a distância não fez nada além de intensificar a dor e o arrependimento. Essa compreensão é o que o impulsiona agora, com uma força incontrolável, a tomar uma decisão impactante que mudará o curso de tudo. Ele tem repassado em sua mente cada momento que viveram, cada riso, cada lágrima, cada desafio que superaram juntos. Os anjos me mostram que ele sente falta das pequenas coisas que antes considerava óbvias, mas que agora se tornaram preciosas. O som da sua voz, a sua forma de sorrir, os seus conselhos sábios, a sua presença reconfortante em momentos de dificuldade. Ele percebe que você era o seu porto seguro, o seu ponto de equilíbrio. E sem você, ele se sente à deriva em um mar de incertezas. Essa epifania tem sido um catalisador poderoso para a sua decisão, pois ele entende que a sua paz e a sua felicidade estão intrinsecamente ligadas à sua capacidade de se reconectar com você. Ele está exausto de lutar contra si mesmo. Os anjos dizem que ele tem observado você de longe, e a sua resiliência, a sua capacidade de seguir em frente com dignidade e força, o tem tocado profundamente. Ele sente uma admiração sincera pela pessoa que você se tornou, e isso o faz desejar ainda mais ter você de volta em sua vida. Ele se pergunta como você consegue lidar com a distância, enquanto ele se sente tão perdido. Essa reflexão o tem levado a confrontar suas próprias fragilidades e a perceber que ele precisa da sua luz para encontrar o seu próprio caminho novamente. Ele entende que sem você, ele é como um pássaro sem asas, incapaz de voar, e que a sua vida sem a sua presença é incompleta e sem propósito. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: o que é verdadeiro sempre encontra seu caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem, ele tem lutado contra o orgulho e o medo da rejeição, mas os anjos me mostram que esses obstáculos estão cedendo diante da necessidade avassaladora de se reconectar com você. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. A necessidade de te procurar, de falar com você, de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração, se tornou uma prioridade absoluta. Ele está cansado de fingir que está tudo bem, cansado de tentar preencher o vazio com distrações vazias. Ele quer a verdade, e ele está disposto a lutar por ela, independentemente do resultado, pois a sua paz interior depende disso. Ele não busca apenas um reencontro, mas uma chance de recomeçar de uma forma mais madura, mais consciente, mais verdadeira. Ele quer provar a você que ele mudou. A decisão impactante que ele vai tomar hoje não é um impulso do momento, mas sim o resultado de um longo período de sofrimento, de reflexão e de um profundo reconhecimento do seu valor. Os anjos dizem que ele entende que a sua ausência não trouxe apenas saudade, mas uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Ele percebeu que ao se afastar de você, ele se perdeu também, e que para se reencontrar, ele precisa se reconectar com você. Ele está disposto a se despir de todas as suas defesas, a se mostrar vulnerável, a pedir perdão e a lutar por uma nova chance. Ele quer provar a você que ele mudou, que ele amadureceu.
e que ele está pronto para recomeçar de uma forma verdadeira e sincera ao seu lado. Os anjos te convidam a preparar seu coração para essa reaproximação. Mantenha sua energia elevada, sua mente aberta e seu coração receptivo. Independentemente do desfecho, este é um momento de cura e de renovação. Sua capacidade de ouvir com compaixão e de responder com verdade será fundamental. Ele virá com vulnerabilidade, com um desejo genuíno de se expressar e de buscar uma resolução. E quando esse momento chegar, querida alma, você terá a oportunidade de traçar um novo caminho, seja ele de um reencontro ou de uma conclusão pacífica. O universo está movendo as energias para que essa verdade se revele, e você tem um papel essencial nesse processo. A decisão dele de hoje é um passo em direção a um futuro que pode ser transformador para ambos, repleto de amor e de um entendimento renovado. Ele sente que o tempo está se esgotando, que cada dia que passa é uma oportunidade perdida de reparar os erros do passado. Ele está angustiado com a possibilidade de que você possa ter seguido em frente e que não haja mais espaço para ele em sua vida. Essa apreensão o tem impulsionado a agir com uma determinação que ele nunca teve antes. Ele está disposto a deixar o orgulho de lado, a enfrentar todos os seus medos e a lutar por essa conexão que ele sabe ser tão preciosa. Essa é a decisão que ele vai tomar hoje, e ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de acreditar na força do amor verdadeiro e da redenção. Ele quer a sua paz de volta, e ele sabe que essa paz só será possível ao seu lado. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: "Meu coração está pronto para o reencontro verdadeiro." Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.